Boa tarde a todos, muita paz, muita luz. Vamos hoje começar o nosso trabalho espiritual fazendo uma conexão com o alto, para que nós possamos ser iluminados, ajudados, amparados pela espiritualidade, pela pleiade de espíritos bondosos, benevolentes, nossos amigos e parceiros fiéis, para que nós possamos também acalmar nossa mente e receber as instruções que virão inspirados por essa pleiade de espíritos, para que isso sirva para o nosso engrandecimento espiritual, para que nós possamos receber essas bênçãos para a nossa caminhada. Então, vamos fechar os nossos olhos para acomodar nossa mente, já fazendo a conexão com o alto, rogando e orando aos bons espíritos, aos mentores que nos assistem, rogando também ao nosso Mestre amado Jesus, que sempre disse que onde estivesse mais de uma pessoa reunida, ele estaria presente. Então, vamos sentir essa presença do Cristo entre nós e vamos fazer essa conexão, nos dirigindo ao Pai Celestial, para nos permitir esse momento de bênção, de luz e de paz, para que possamos iniciar o trabalho da tarde de hoje, envolvidos em paz e em luz. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos hoje conversar sobre um assunto que é a arte de interrogar. Então, ao longo desse período todo que nós estamos conversando com todos vocês em várias doutrinárias, sempre com o livro que nós estamos estudando nesse mês, sempre está voltado para o autoconhecimento, a reeducação, e todas as palestras estão voltadas assim para esse caminhar e esse reeducar dos nossos sentimentos, das nossas ações. E cabe esse tema, me foi dado, né, a arte de interrogar, cabe porque com a interrogação, com a reflexão, nós podemos chegar ao autoconhecimento. E eu, nas minhas pesquisas, pesquisando, eu achei um texto muito interessante, que é do livro de Hermance Dufour, que é Reforma Íntima Sem Martírio. Então, tem esse título, de A Arte de Interrogar. Então, eu me baseei, porque eu gosto também de me basear em estudos espíritas, né? em autores espíritas, para que a gente possa passar a mensagem mais fidedignamente do que ficar dando opiniões. Então, eu gosto sempre de fazer realmente o estudo para trazer, dentro da temática, a opinião de alguém que realmente está apto a dar opinião. Então, ela começa até com um textinho do Evangelho, do Segundo Espiritismo, de Hahnemann, e ele diz o seguinte: segundo a ideia falsíssima de que é possível reformar a sua natureza, o homem, se dispensando de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que a boa vontade se compraz, ou exigiria muita perseverança para serem extirpados. Então, nesse texto do Evangelho, o Evangelho nos traz que a tarefa reeducativa é uma tarefa que exige realmente uma perseverança e um esforço.
E por isso muitos, às vezes, deixam de mão e se baseiam nessa ideia que é uma ideia falsa, que não é uma ideia verdadeira, que não pode existir a reeducação devido a essa dificuldade que nós humanos temos. Então, isso nos leva a uma ilusão muito grande em cultivar essa ideia de que é impossível nós mudarmos as naturezas. E, na verdade, isso aí é um engano, né? Porque a natureza do homem, ela pode ser, vamos dizer assim, ressignificada. Nós já vimos isso em várias palestras, né? Sobre autoconhecimento, sobre autoiluminação, e todos os autores, e dentro do Evangelho, nos traz essa possibilidade de haver uma reeducação. Então, muitos alegam alguns problemas que enfrentam ou alguma dificuldade que enfrenta, dizendo que existe assim uma força maior que impede que caminhe, né? Então, muitos de nós colocamos as dificuldades que enfrentamos como impossibilidade de caminhar, de ir para frente, dizendo que existe uma força bem maior, uma força que, vamos dizer assim, nos conduz a tomar atitudes, cometer atos que às vezes não queremos. Então, às vezes a gente coloca aquela culpa no outro, né? Ao invés de nós reconhecermos as nossas falhas. Então, aí nasce um conflito de sentimentos. Então, quando a gente se sente impotente, que não pode superar as próprias mazelas, vem uma culpa, vem angústia. E aí a irmã Dufour, ela traz duas perguntas para nós nos questionarmos. E ela diz o seguinte: estariam, porventura, exercendo inadequadamente sua reforma? Então, essa é uma pergunta para nós mentalizarmos, né, meditarmos, para que realmente a gente possa ver se a maneira que estamos agindo é realmente uma maneira adequada à nossa reforma ou é uma maneira inadequada. E outra pergunta, ela fala: semelhante ciclo de frustração necessariamente faz parte do programa da transformação e crescimento? Então, vamos também refletir sobre isso. Será que é necessário passarmos por essa frustração para que nós possamos nos reeducar nossos sentimentos, termos essa transformação, irmos em busca da reforma íntima que todos nós desejamos tanto, né? Todos nós desejamos muito essa questão da reforma íntima. Mas ela nos traz um ponto que sem o recolhimento, sem a introspecção, sem o voltar-se para si mesmo, sem internalizar, nós não vamos achar respostas adequadas, nós não vamos achar aquela resposta certa. Então, nós temos que fazer uma introspecção para que a gente possa refletir. E aí ela nos traz várias perguntas. Então, ela diz que, às vezes, essa dificuldade que nós temos ou que enfrentamos, né, seria uma dificuldade, seria em relação a uma patologia física, um impulso adquirido na infância, uma lembrança da erraticidade, um problema surgido na gestação maternal, uma emersão de recordações das atividades noturnas, uma influência passageira intermitente ou uma obsessão progressiva,
ou uma contaminação fluídica por nuvens de ideoplastia dos pensamentos humanos, ou então uma irradiação magnética dos ambientes. Qual seria realmente a origem dessas forças que nos cercam? Essas forças que, às vezes, nós achamos que elas existem. Então, qual seria realmente a origem dessas forças? E ela nos traz o seguinte, que seria muito simples, ou muito fácil até, nós pensarmos que seria uma responsabilidade de obsessores ou de reencarnações passadas, e que, por muitas vezes, é por invigilância da nossa parte. Então, às vezes, esses problemas todos que nós pontuamos como problemas, forças que nos impedem a avançar nesse questionamento a caminho da nossa reforma, da nossa reeducação de sentimentos, às vezes está na invigilância por parte de nós mesmos. E o trabalho iluminativo tem um ponto em comum, é a urgente necessidade da educação, da reeducação dos sentimentos. Então, somente com a reeducação dos sentimentos, aquilo que nós sentimos é que nós podemos chegar a essa iluminação. Ela nos traz vou ler um texto, um pedacinho, que é uma citação do próprio texto. À luz dos conceitos espíritas, educar é ir de encontro aos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma desde a sua criação. É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. Então, ela nos traz que essa luz, a educação, a luz do Espiritismo, é a gente ir em busca da perfeição de algo que já está dentro de nós. Nós só precisamos ir buscar isso que está lá nas profundezas do nosso inconsciente, do nosso ser. Então, nós trazemos essa semente conosco para que está guardadinha lá, e nós temos que resgatar essa semente e burilar. É como se fosse uma pedra bruta, uma pedra que é preciosa, mas precisa de lapidação. Então, aí nós temos que buscar essa pedra, esse tesouro interno que nós temos, e irmos dando os ajustes necessários para que realmente esse tesouro possa brilhar, esse tesouro possa resplandecer. E aí nós perguntamos como nós podemos educar esses sentimentos, como nós podemos adquirir reações que sejam boas para alinhar com esses valores tão excepcionais que estão dentro de nós, e muitas vezes nós não temos nem consciência disso aí. Então, a educação do sentimento, a irmã se compara como se fosse uma cirurgia corretiva. É uma cirurgia que é necessária, né? Porque a cirurgia estética é pela beleza, mas a cirurgia corretiva é a necessidade. Então, para fazermos essa cirurgia corretiva, nós precisamos também trabalhar, enfrentar os dramas afetivos. Então, ela enuncia aqui uma série de fatos, como a renúncia de hábitos,
a perda de expectativas, ansiedade por novas conquistas, tristeza pelo abandono de vínculos afetivos, conflitos de objetivos, vigilância na tentação, contato com o sentimento da inferioridade humana, tormenta da culpa, severidade na cobrança, tanto quanto a nós, quanto ao outro, né? Porque às vezes nós somos muito severos na cobrança. Então, nós também temos que vencer esse drama afetivo. A insatisfação perante tendências que teimam a persistir. Quantas vezes erramos? 1, 2, 3, 10 vezes, né? E nós temos que ficar alertos, atentos, para que não insistamos nessas tendências de repetição. Então, medo de não conseguir superar, o desejo inconfessável que humilham os mais santos ideais. Então, às vezes, nós temos desejos que, às vezes, até mesmo vai encontro a nós. Naquele momento, nós temos aquele desejo, mas depois, até a gente mesmo sente vergonha, não é? Daquele, ou se arrepende amargamente daquele momento, daquele instante que tivemos aquele desejo, aquele sentimento. Um sentimento também de impotência diante dos pendores e insegurança nas escolhas e muitos outros dramas afetivos, emocionais que nós temos e que nós temos que vencer e vencendo aos poucos. E nós voltamos, desde quando nós temos que vencer isso aí, ressignificar, nós temos como exemplo, eu já citei até isso, todos nós em palestra terminamos citando, é a questão que está lá no Livro dos Espíritos, a 919, que é a recomendação de Santo Agostinho, né? A recomendação de Santo Agostinho para que nós possamos fazer o nosso balanço, o nosso checklist diário, perguntando, indagando. E tem uma pergunta no texto, o texto é enorme, né? Que as perguntas que ele faz, mas tem uma das perguntas que, nesse texto da Irmã Dufour, ela cita, que é aquela pergunta se nós se estamos preparados para que possamos ser chamados imediatamente ao retorno espiritual, e chegando lá, nós temos, por exemplo, a hombridade de enfrentar outros espíritos sem nos envergonharmos, ou se não nos retrairmos. Então, será que nós estamos preparados para isso? De repente, ficamos sem perdoar, ficamos sem fazer as pazes, ficamos sem cortar algumas amarras e vamos para o mundo espiritual. E chegando lá, nos deparamos com talvez pretensos inimigos ou magoados, ou alguém que nós realmente tenhamos feito algo muito ruim, muito mal. Então, será que nós estamos preparados para isso? Então, essa é uma das perguntas que, no texto de Santo Agostinho, ele nos faz. E nós temos que fazer esse checklist diário das coisas mais simples, né, até as mais complexas. E para uma educação das emoções, é necessário penetrarmos nas partes ignoradas de nossa intimidade espiritual, no resgate de valores divinos adormecidos. E a irmã Dufour nos traz alguns pontos
que ela diz o seguinte, que visando essa dificuldade que existe em nós vencermos a nós mesmos, de nós trabalharmos os nossos sentimentos, ela não diz que é uma tarefa fácil. Não, é uma tarefa, realmente, como ela disse, precisa, é como se fosse comparado a uma cirurgia reparativa, reparadora, né? Seria uma cirurgia de reconstrução. Então, diante desse fato, que é um fato assim, que depende de esforço e de empenho de todos nós, se queremos galgar esses patamares mais elevados na evolução espiritual, ela nos dá alguns pontos que, como se fossem assim, dicas para que a gente possa ter um norte de questionamentos. Então, ela diz assim, as intenções são o dial da consciência. O dial seria aquela faixa de sintonização, né? O dial do rádio, a faixa de sintonização. Então, dentro disso aí, qual seria a nossa intenção em tudo que nós fazemos, em todos os atos que praticamos, ou pensamos também, porque o pensamento é força, é poder. Então, qual seria essa faixa de sintonia que nós estaríamos? Né? Então, a depender da nossa intenção, nós teríamos faixas diferentes. Então, teríamos bons resultados se estivéssemos sintonizados em faixas com vibrações positivas. Não teríamos bons resultados se fosse ao contrário. Então, aí ela traz um questionamento. Então, qual a intenção ao dizer algo a alguém? Então, a depender dessa pergunta, então, qual é a intenção quando eu vou me dirigir a alguém ou falar com alguém? Qual é essa intenção? Então, nós temos que ter essa pergunta. Então, quando ela fala no texto, o título, A Arte de Interrogar, arte é algo assim sublime, não é? Não é algo simples, não é algo corriqueiro. Então, é algo que é feito com um cuidado, um burilamento. Então, seria nós fazermos essas perguntas tendo esse cuidado e essa preocupação. É claro que, às vezes, diante de um fato, de uma situação inusitada ou inesperada, quando estamos, como diz assim vulgarmente, na boca do furacão, às vezes nós perdemos as estribeiras, nos desequilibramos até totalmente. Mas aí, então, cabe, posteriormente, fazermos essa análise como Santo Agostinho nos orienta. Então, essa seria, para a gente, vamos dizer assim, moldar as nossas sintonias. O que é que eu quero receber? Seria essa a pergunta. E qual a intenção ao dizer algo a alguém? Seja lá uma conversa, levar um recado, ou dar uma notícia, qualquer coisa desse tipo. Outro ponto seria nós darmos nome aos nossos sentimentos. E que sentimento estava por trás daquele acontecimento? Essa pergunta aí serve para nós não dilatarmos os sentimentos. Então, dá o verdadeiro nome àquele sentimento. Então, se passamos por um sentimento de angústia, a gente realmente reconhecer e que sentimento
estava por trás daquele acontecimento, ou seja, aquele acontecimento ou conosco ou com o outro com quem nós estamos nos relacionando, porque a vida é uma inter-relação frequente, nós ponderarmos para realmente saber que tipo de sentimento estava por trás daquela situação, daquele fato que ocorreu, para que nós não aumentemos, não dilatemos o sentimento, quer seja bom, quer seja ruim, né? Tanto faz de um lado quanto do outro, não é somente o negativo. Às vezes, nós temos uma tendência maior, né? O ser humano, infelizmente, tem uma tendência maior a dilatar mais até os sentimentos negativos. Mas tanto faz, porque também para nós não chegarmos à euforia em excesso, também é prejudicial. Então, o ponto aí é o equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio. E nós admitirmos o que realmente estamos sentindo. E qual é a razão deste meu sentimento em circunstâncias como a que experimentei? Então, às vezes, você experimenta uma situação, tem uma situação, experimenta um sentimento, e você reconhecer que sentimento eu realmente estou sentindo. O que essa situação me levou a que tipo de sentimento? É um sentimento de raiva, de mágoa, de tristeza, de compaixão, porque também vale a pena a gente ver, sentir os sentimentos também que vêm positivos para a gente. E isso tudo, tanto em relação ao outro, quanto em relação a nós, faz com que nós tomemos uma medida de equilíbrio, para que não exacerbemos nenhum tipo de sentimento ou cultivemos também aquele sentimento. Se for um sentimento negativo, aí é que nós não devemos mesmo cultivar. Sentir, observar, analisar e tentar resolver e dissipar isso aí através de um aprendizado que aquele sentimento nos trouxe, né? Se for algo bom, não exacerbar para não criar uma expectativa em excesso, principalmente expectativa em relação ao outro, porque nós não podemos achar que o outro vai nos dar aquilo que ele não pode nos dar. Então, nós temos que manter esse equilíbrio, então, fazer esse tipo de questionamento para que nós possamos ter um ponto de equilíbrio nisso aí. Então, nossas reações aos desafios da vida, mesmo que eles não sejam muito felizes, eles são valorosas medidas aferidoras dos nossos sentimentos. Então, nós temos que perguntar qual o sentimento que nos impulsionou nesta ou naquela situação. Então, como eu falei anteriormente, tanto faz ser para bom ou para ser para ruim. Eles vão ter sempre um ponto positivo para nós analisarmos e aferirmos os nossos sentimentos e a qualidade e com que frequência também nós estamos tendo esse tipo de pensamento. Será que eu estou tendo com frequência nas minhas relações, nos meus relacionamentos, sentimentos mais negativos ou sentimentos mais positivos ou equilibrados? Então, isso aí serve para a gente também aferir e criar esse equilíbrio. O importante é fazermos esses questionamentos para
criarmos o equilíbrio e consigamos caminhar no sentido de evolução espiritual, de evolução para caminho da luz, porque esse é o nosso caminho. Mesmo que leve aí décadas, séculos, mas que um dia nós vamos chegar lá, com certeza chegaremos, né? E, por último, ela nos traz cultivar a empatia. Então, cultivar a empatia é muito importante para que nós possamos realmente caminhar e ter sucesso nesse desenvolvimento espiritual. Então, que motivações levam alguém a fazer o que fez? Por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo? Então, é nos colocarmos no lugar do outro para que nós não tenhamos reações que, às vezes, a gente, como eu falei anteriormente, a gente perde as estribeiras, não é isso? Então, por quê? Qual o motivo? Que sentimento, no momento, aquela pessoa, aquela criatura passou ou está passando, que levou a ela a reagir daquela maneira? Então, isso faz com que nós pisemos o pé no freio e tomemos um outro tipo de atitude, ou seja, sair daquela sintonia. Se for uma sintonia negativa, a gente sair daquela sintonia. Então, esse cuidado, né, de realmente criar essa empatia faz com que nós tenhamos mais equilíbrio. É um trabalho que temos que fazer assim constantemente, né? É um trabalho árduo e é um trabalho constante, intermitente. A verdade é essa. É um trabalho intermitente, porque com o passar do tempo, com o nosso caminhar, a nossa vida, nós vamos levar esse trabalho para o resto da nossa encarnação. E, quiçá, no plano espiritual também, não é? Para nós nos aprimorarmos mais e termos um resultado mais brilhante, mais brilhante. Então, nós vimos que, dentro do texto que Hermance citou, existem várias maneiras, vários modos, muitas dicas de como nós podemos nos esforçar e fazer essa caminhada para a autoiluminação, para esse autoconhecimento, questionarmos, nós nos questionarmos, interrogarmos a nós mesmos, para que nós possamos realmente conseguir essa reeducação dos sentimentos e galgarmos patamares mais elevados. E ela finaliza com uma frase dizendo o seguinte: o grave equívoco é que muitos lidadores da nova revelação acreditam que renovar é angelizar. E não é, né? Então, nós não vamos virar anjos da noite para o dia. Nós vamos virar anjos, sim, mas não da noite para o dia. Então, não adianta termos compulsão e nem ansiedade para que possamos vencer tudo de uma só vez. É dia após dia, minuto após minuto, é escorregando, é caindo, é levantando, ralando o joelho, botando mertiolato e seguindo no caminho do bem e da luz, da caridade e do bem. É isso? Então, esse foi o recado que eu trouxe, essa mensagem da Hermance, que eu gostei muito desse texto, e aí eu trouxe para compartilhar
com vocês e vamos agora finalizar com o nosso atendimento espiritual. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos aproveitar esse momento dos nossos passes, porque a espiritualidade amiga, os espíritos amigos, os nossos anjos guardiões, já estão todos preparados para esse momento. Então vamos também nos preparar, todos aqueles que querem colocar a sua água fluidificada, para receberem como bálsamo divinos. Vamos nos colocar em posição de receptividade para que possamos receber essa energia cósmica universal que vai energizar todos os pontos de energia do nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional, trazendo equilíbrio, equilibrando todos os pontos de energia, fazendo com que os vórtices girem de maneira salutar, de maneira harmoniosa, para que possamos receber essa luz divina, essas bênçãos do alto, para nos alimentar a alma, fortalecer Respire. Inspire esse ar salutar. Sinta essa energia penetrando no seu corpo, trazendo saúde física, restaurando todos os pontos que precisam ser restaurados. Mais uma vez, inspire, sinta esse ar entrar e sair. Mentalize. Mentalize o que você necessita, o que você precisa nesse momento, do seu fortalecimento espiritual. Faça os seus pedidos. Faça a sua conexão com o Pai. E deixe Ele penetrar em todos os pensamentos. Transformando, ressignificando e equilibrando. Sinta energia envolvendo, trazendo paz, harmonia para você e para todos os que estão ao seu redor, para o seu lar, e nesse momento vibre energia positiva
energia de luz e paz ao nosso planeta Terra, aos nossos irmãos, à nossa família restrita e irrestrita, a nossa família universal, enviando paz, luz, saúde, prosperidade e equilíbrio. E assim, sentindo essa energia plenificar os nossos corpos, físico, mental, espiritual e emocional, nós retornamos agradecendo esse momento de oração, esse momento de conexão com esta vibração divina. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos dê força, coragem, sabedoria para caminharmos em direção à luz. Muita paz a todos.